Hoje faremos uma revisão de tudo o que vimos até então no nosso curso. Até este momento, nós contextualizamos o surgimento das ciências cognitivas e percebemos que é uma área multidisciplinar justamente por envolver pesquisadores de diversas formações e devido aos mistérios ainda não decifrados da mente humana, as divergências neste campo são constantes. Porém, percebemos que um dos poucos consensos entre os cognitivistas é que a mente constrói representações do mundo. Mas temos aí dois problemas. Primeiro, não sabemos ao certo quais são os tipos de representações e, segundo, não sabemos como essas representações são processadas internamente pelo nosso cérebro. O que sabemos quanto a isso é que duas das representações são mais aceitas, que são as analógicas, geralmente baseadas em imagens, e as proposicionais. Para alguns autores, as representações proposicionais são aquelas verbalmente expressáveis, como, por exemplo, a língua falada. Já para outros, são procedimentais, como se fosse uma espécie de código de computador próprio da mente. Mas, divergências à parte, são essas duas representações que nós iremos estudar, as analógicas e as proposicionais. Já quanto ao mecanismo utilizado de fato pelo cérebro para processar as informações, nós não iremos nos aprofundar neste momento, pois nem a ciência tem todas as respostas para essa questão. Para que possamos evitar a polêmica quanto ao modo como processamos informações na mente, iremos utilizar a teoria dos modelos mentais, que nos diz o seguinte: mesmo que internamente o cérebro realize um processamento específico, podemos considerar apenas o estágio das representações para tentar entender a cognição. É como se nós fizéssemos a seguinte analogia. Um usuário comum, quando utiliza um computador, vê na tela uma representação de alto nível. Ele sabe que internamente todas aquelas informações são compiladas e transformadas em milhões de códigos binários. Mas para ele isso não é importante. A representação na tela já é funcional. E é isso que propõe a teoria dos modelos mentais. É verdade que nem o próprio conceito de modelo mental é um consenso. Johnson Lair, que é a maior referência nessa área, considera os modelos mentais como análogos estruturais do mundo. Ele acredita que todos nós combinamos e recombinamos blocos de modelos mentais para raciocinar e fazer deduções. Nesse sentido, sempre que aprendemos algo, significa dizer que uma nova informação foi incluída em um modelo antigo que já possuíamos, ou seja, há uma reorganização cognitiva dos nossos modelos. No Brasil, alguns pesquisadores também propuseram suas próprias ideias a este respeito. Por exemplo, o professor Antônio Tarcísio Borges, considerando essas diversas interpretações dos modelos mentais, propôs a ideia de camadas cognitivas que se sobrepõem. Além disso, ele sugeriu o conceito de evolução de níveis de modelos mentais. Para ele, um modelo sobre determinado assunto específico e bem delimitado pode evoluir em até 4 níveis de complexidade, do mais básico até o chamado científico. É claro que dizer que aprendemos cada assunto em 4 níveis é só uma aproximação, pois a mente é extremamente complexa e o raciocínio é sempre individualizado. Mas, se não criarmos essas aproximações, seria ainda mais difícil estudar a cognição. Já o professor Newton Vieira, aqui do Instituto Federal de Minas Gerais, expandiu essa ideia e propôs a utilização de níveis e subníveis de modelos mentais, aumentando a interpretação da complexidade para um modelo de 16 camadas. Essa é também uma tentativa de categorização, e neste caso o professor Newton propõe que estudos que envolvem a evolução cognitiva de um determinado conceito ao longo de toda a vida escolar de um mesmo indivíduo, desde a educação infantil até a educação superior. Já o Marco Antônio Moreira chama atenção para outro fato. Como os modelos mentais são essenciais para as deduções durante o aprendizado, um professor deve ter muito cuidado ao propor a organização didática de uma aula. Alguns autores chamam essa organização de modelo conceitual. Então, o modelo conceitual seria aquilo que um professor externaliza do seu próprio modelo mental para ensinar alguém.
Para o Dr. Marco Antônio, se um professor apresenta modelos confusos ou que geram ambiguidade, principalmente nas primeiras etapas de aprendizagem, um aluno pode construir um modelo equivocado, que não funciona ao ser simulado mentalmente, ou então construir vários modelos que não se encaixam para explicar determinado fenômeno. Para finalizar, considerando tudo o que vimos até este momento, podemos dizer o seguinte: primeiro, conhecer os modelos mentais dos alunos para um determinado assunto pode permitir ao professor identificar onde as estratégias de raciocínio costumam falhar e então fazer um melhor planejamento ou a adaptação da sua aula para assim corrigir mais facilmente este problema. E por fim, ao considerar a ideia dos níveis dos modelos mentais, algumas pesquisas mostram que a suposição hierárquica dos temas apresentados pelos professores em uma aula nem sempre coincide com a sequência de dificuldades apresentadas pelos alunos. Isso também permite ao professor um melhor planejamento didático, na medida em que ele descobre em quais tópicos deve investir mais ou menos tempo na sala de aula. A dúvida que resta é: como podemos descobrir o modelo mental de alguém se ele se trata de algo interno e individual? Realmente é uma tarefa que não é fácil. Existem alguns protocolos de investigação propostos por diversos autores e a maioria deles adota o uso de entrevistas semi-estruturadas associadas a mapas conceituais construídos pelos próprios alunos. E assim tenta-se descobrir como essas representações internas são construídas pelos estudantes. A melhor maneira de entender como essas investigações ocorrem na prática é lendo calmamente os trabalhos publicados que já realizaram essas investigações, e é isso que faremos nas nossas próximas semanas de estudos. Não se preocupem, pois tudo ficará mais claro após a leitura de alguns artigos que já estão indicados na apostila. Bons estudos!